Olá, alunos e alunos. Bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje, na aula do 6º ano, nós vamos estudar sobre o uso e posse de terras dos indígenas na América. Vamos lá? Atualmente, as populações indígenas na América. Vamos observar o mapa ao lado e perceber, né, que quanto mais escura for a cor, demonstra a presença de descendentes dos povos indígenas no território americano. Quanto mais claro, né, menor essa incidência. Como os povos originários estavam organizados? Né? Observem aí a legendinha, né? O amarelo representa os povos caçadores e coletores. O verde, as sociedades agrícolas simples, né? Agricultura de base, subsistência. E o laranja, né? As sociedades agrícolas complexas, né? Como os incas, por exemplo, os maias, né? Que faziam ali uma agricultura hidropônica, usando água. Já era uma tecnologia um pouco mais complexa. A população indígena por região brasileira. Vamos observar aí no Sudeste o menor índice de população, né? Aproximadamente, né? 9.592. No Sul, a gente tem um número um pouco maior, 27.942. Na região Centro-Oeste, 62.730. No Nordeste, 59.491. E no Norte, a maior população, 165.457. Vamos entender a diferença entre terras indígenas e reservas indígenas. Terra indígena é uma porção do território nacional, a qual, após a regular administrativo de demarcação, conforme os preceitos legais instituídos, passa, após homologação por decreto presidencial, para a propriedade da União, habitada por um ou mais comunidades indígenas, utilizada por estes em suas atividades produtivas, culturais, para o bem-estar, reprodução física. Assim sendo, se trata de um bem da União e, como tal, é inalienável e indisponível, e os direitos sobre ela são imprescindíveis. As reservas indígenas já são terras, né, que são doadas por terceiros, adquiridas ou desapropriadas pela União, que se destinam à posse permanente dos povos indígenas. São terras que também pertencem ao patrimônio da União, mas que não se confundem com as terras de ocupação tradicional. Além disso, vale destacar que existem reservas indígenas que foram reservadas pelos Estados-membros, principalmente durante a primeira metade do século XX, mas que hoje são reconhecidas como de ocupação tradicional. Quantas são as terras indígenas e onde elas se localizam? Atualmente constam 680 processos demarcatórios, dentre as quais 443 tratam de áreas cujos processos de demarcação se encontram homologados, regularizados. E 237 processos tratam de estudos, delimitações e declaração de áreas ainda não finalizados e, consequentemente, não homologados. Essa modalidade de demarcação representa atualmente 13,75% do território brasileiro, estando localizadas em todos os biomas, né, sobretudo na Amazônia Legal, conforme ser observado na figura a seguir. A distribuição de terras indígenas, né, regularizadas por região administrativa. No Sul, a gente tem aí 10%, no Sudeste, né, a menor porção, 6%. A gente tem 19% no Centro-Oeste, 11% no Nordeste e, observem, na nossa região Norte, 54%, né, das terras indígenas. Quando a gente fala de ocupação e posse dos indígenas, precisamos ter em mente, né, que antes do chamado descobrimento do Brasil, os indígenas já estavam aqui e já ocupavam toda a extensão do território brasileiro. Então, falar de terras indígenas, hoje a gente fala de um processo de retorno, né? A gente tem aí, século XVIII,
a lei de terras, né, que institui que no Brasil só é proprietário de terra quem adquire, né, via compra. E aí começa um processo histórico, né, para restituição de terras para os indígenas, que eram os habitantes originários do Brasil. Os índios não pensam a terra como mercadoria, mas um lugar onde se vive comunitariamente, onde eles praticam a cultura, né, as crenças e as tradições. A organização social das tribos baseava-se em famílias extensas, que habitavam povoações isoladas sob a liderança de um ancião. Os índios dedicavam-se à pesca, à caça e à guerra. As índias contribuíam no trabalho agrícola e na fabricação de cerâmicas. Os povos indígenas da Amazônia eram todos agricultores. A terra pertencia a todos, o trabalho de toda a tribo poderia ser concluído em 3 ou 4 horas, né? Toda a produção era para sustentar a aldeia, ou seja, subsistência, né? Não eram produzidos muitos excedentes. Aos poucos foram integrados à economia extrativa, né, ou extrativista, tornando-se dependentes dos bens aviados, né, pelo barracão aí no processo de produção da borracha, embora nunca tenham deixado a pesca e a caça. Nos séculos 16 e 17 era costume o comércio de excedente de produção entre tribos indígenas, que fazia por meio de escambo, né, são trocas simples. Para o indígena, a seringueira nunca, né, foi uma árvore que apresentou nenhum tipo de valor especial. A relação dos povos indígenas com a terra. Tradicionalmente, as sociedades indígenas não se fixavam ao mesmo território por muito tempo, eram seminômades. As aldeias indígenas eram organizadas, levando-se em consideração a quantidade, a qualidade e a distribuição espacial dos recursos indispensáveis ao desenvolvimento de suas comunidades. Nesse sentido, né, ao contemplarmos as cerca de 500 terras indígenas existentes no Brasil, devemos considerar que cada uma dessas terras está situada em um sistema ecológico característico. Então, o sistema amazônico é muito diferente lá do sistema do Sudeste, né? A gente tem culturas, né, ecossistemas, suas particularidades. Assim, podemos dizer que o meio ambiente e seus variados ecossistemas devem ser reconhecidos como um fator gerador do processo cultural das sociedades indígenas, na medida em que os índios e suas organizações sociais tiveram que desenvolver estratégias de adaptação a cada um desses ecossistemas, de forma a obter os meios necessários para a sua sobrevivência. Os indígenas que habitavam o Brasil em 1500, viviam da caça, da pesca e da agricultura de milho, amendoim, feijão, abóbora, batata doce e principalmente a mandioca. Essa agricultura era praticada de forma bem rudimentar, pois utilizavam as técnicas de coivara, que é a derrubada de mata, e queimada, né, para limpar o solo para o plantio. Os indígenas do Acre. No Acre, os indígenas são divididos em 2 grandes troncos indígenas. O Aruaque, ou Arauaque, que dominavam a bacia do rio Purus, panos que dominavam a região do Juruá, né? Os panos eram divididos em Caxinauás, Ianauás, Poinauás, Jaminauás, Nuquinis, Araras, Catuquinas, Chaneuaras, Nauás e Caxararis. Os aruaques eram divididos em colinas, axinicas ou campas e manchibério. A maior parte dos indígenas habitavam nas margens dos rios amazônicos, nas várzeas, devido à facilidade para encontrar seu alimento e à fertilidade das praias onde eles praticavam a agricultura. Habitavam em menor quantidade as terras firmes, onde tinham que derrubar a floresta e fazer suas queimadas para o cultivo de roçado. Era um pouco mais difícil. O território acreano é composto por 15 etnias e outras 3 não contactadas, que são os chamados índios isolados. Os isolados são povos que não mantêm contato direto ou regular com a sociedade envolvente. Eles vivem voluntariamente, né, isolados, e não têm interesse em manter contato com o homem branco. De maneira, né, exclusiva, compartilhada nas terras indígenas destinadas pela FUNAI, né, que é a Fundação Nacional do Índio. Segundo o sertanista José Carlos Meireles, o processo de demarcação das terras indígenas do Acre foi o mais rápido da história do indigenismo.
Em 30 anos, né, mais de 80% das terras indígenas estavam todas demarcadas, né? Isso se deu principalmente pela luta da Organização dos Índios. E claro, né, o Acre é o último território anexado do Brasil, então esse processo já era mais comum. A diversidade étnica dos povos indígenas no Acre está distribuída entre os municípios de Assis Brasil, Sena Madureira, Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Porto Walter, Marechal Taumaturgo, Santa Rosa do Purus e Jordão. A gente observa aí a divisão da população indígena entre aldeia e população. A gente tem lá em Assis Brasil, né, 6 aldeias e a população de 298. Ali, juntando com Sena Madureira, a gente já tem 16 aldeias, né, e uma população de 1.092 índios. Agora, se a gente observar em Feijó, né, a gente tem ali os Axinincas, né, os Unicunis, né, que são os Caxinauás, Chaminauás. A gente já tem 32 aldeias e 4.337 indígenas, né. Então, o número entre a população e aldeias varia muito de acordo com a região. A cultura acreana, né, é diretamente influenciada pela diversidade de indígenas que habitam a região, né. Cerca de 14.400 representantes, né, de povos indígenas vivendo em 13% do território. A influência indígena é observada no nosso modo de vida, na economia, na alimentação, né, e é um complexo conjunto cultural observado também nas demais regiões brasileiras, que também exibe pontos, né, da colonização europeia. No Acre, contudo, onde ainda habitam os chamados povos tradicionais da floresta, os saberes na medicina, nas rezas e das festas é latente. Os pratos são incrementados com a batata frita, a castanha buriti, o açaí, né, entre as bebidas típicas, como o aluá, feito à base de abacaxi ou milho. Na medicina tradicional, os produtos mais conhecidos são a ayahuasca, né, um chá alucinógeno, e a vacina do sapo campô. O processo de colonização do Brasil foi devastador para as populações tradicionais, em especial para os povos indígenas. No Acre, os índios viveram cerca de 100 anos de escravidão, entre 1880 e 1980. Durante o período da explosão do ciclo da borracha na Amazônia, no final do século XVIII, essas populações foram expulsas, né, com muita violência de suas terras e obrigadas a trabalhar na extração do látex. As chacinas promovidas nas aldeias ficaram conhecidos como correrias. Eram ações organizadas pelos patrões, que em bando, né, iam às aldeias indígenas e matavam os homens, né, algumas mulheres, né, e aquelas que sobreviviam, elas eram vendidas junto com as crianças como escravas. Todos os povos foram forçados ao trabalho semi-escravo, proibidos de plantar e expulsos de suas terras. Eles eram obrigados a consumir alimentos e produtos que eram vendidos ali no barracão dos seringais. Vamos lá para o nosso exercitando. Então, hoje, a gente viu um pouquinho do uso da posse, né, dos indígenas. A gente deu ênfase, claro, aos indígenas do Acre, porque a gente está aqui, né, na região norte, onde a população é mais vasta, e onde a gente tem aí uma cultura amplamente influenciada pelos indígenas. A gente dorme muito em rede, né, a gente gosta muito da macaxeira, a gente come muito a banana da terra frita, cozida, ela está incorporada principalmente à nossa forma, né, de alimentação. A gente tem o jambu, que é amplamente usado aí na culinária do norte. Então, a gente observa que a influência do norte, ela é muito mais característica do que nas outras regiões do Brasil. Vamos exercitar um pouco o que nós aprendemos hoje. Observe o gráfico ao lado e responda em que região brasileira está concentrado o maior número da população indígena. Letra A, Norte. Letra B, Sudeste. Letra C, Sul. Letra D, Nordeste. A resposta certa é a letra Norte, né, onde tem o maior número da população indígena. Bom, galerinha, por hoje é só. Para ter acesso a essa aula e demais aulas da plataforma Eduque, acesse o nosso site, ok? Até a próxima aula.